Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês em Daniel capítulo 2, versículo 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. Versículo 33. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Versículo 34. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e o barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro e barro, prontos para prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na ilha. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Galera, o que o Senhor colocou no meu coração aqui, primeiro vamos contextualizar. Como assim está falando de uma estátua que era feita de diversos materiais? A gente está lendo aqui uma passagem que acontece no exílio da Babilônia, onde o povo de Israel estava exilado na Babilônia. E aqui o rei Nabucodonosor, que estava no reino da Babilônia, governando esse reino gigantesco, aliás, nessa época, e estava dominando muitos impérios. E nesse meio tempo, o rei Nabucodonosor teve um sonho, cujo ele chamou vários astrólogos, vários intérpretes, vários sábios da Babilônia para tentar decifrar o sonho e até adivinhar qual era o sonho, mas nenhum conseguiu. Então Daniel acaba de nos falar para o rei Nabucodonosor qual era o sonho, e depois ele fala o que representava esse sonho. Nós vemos uma estátua que a cabeça é feita de ouro, os braços e o peito feito de ferro, o abdômen e as coxas de bronze e as pernas, né, junto com os pés, um ferro, e os pés misturado ferro com barro. Então, o que nós vemos aqui é uma interpretação de um sonho que Daniel teve. Depois nós vemos a interpretação, né, que Daniel teve mais para frente, nos versículos, mais ou menos no versículo 41 para frente, nós vemos a interpretação do sonho. E basicamente, esses quatro materiais que compõem a estátua, eles representam 4 reinos que viriam antes da chegada de Jesus. Então, tem o reino babilônico, tem o reino medo-persa, tem o reino grego, né, o Império Grego, né, da Grécia, Alexandre o Grande, e tem o Império Romano, né, que depois viria no Império Romano Jesus. Então, essa estátua representava os reinos que viriam depois da Babilônia. Mas eu vejo aqui que para começarmos algo específico nesse reino, como estamos trabalhando no reino da Babilônia, podemos perceber um erro em comum entre esses 4 reinos, entre esses 4 materiais que compõem essa estátua: idolatria, cegueira espiritual e falta de humildade. Por que idolatria? Porque Daniel capítulo 3, versículo 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Não só esse versículo, como vários, já denunciam que os 4 reinos tinham muitos problemas, na verdade, com idolatria. E por que cegueira espiritual? Porque toda idolatria gera cegueira espiritual. Toda idolatria gera cegueira espiritual. Por que cegueira espiritual? Porque nós não vemos mais a Deus. Idolatria é simplesmente você tirar os olhos de Deus e colocar em outras coisas. Então, idolatria gera cegueira espiritual. E por que falta de humildade? Porque quando nós não vemos a Deus, não conheceremos a Deus e não seremos parecidos com Ele. Então, a idolatria, além de gerar cegueira espiritual, faz com que nós não conheçamos a Deus e não voltemos à imagem de Deus, entendeu? Não voltemos a ser a semelhança de Deus. Então a idolatria faz todas essas coisas. Mas nós vemos uma pedra que foi cortada não por mãos humanas, que atingiu essa estátua e deixou em pedaços, cujo vento foi levado como palha na eira. Então, há uma pedra que foi cortada, há uma pedra que está sendo cortada não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus, que quebra toda a idolatria, que quebra toda a cegueira espiritual. Então, meus irmãos, eu quero falar que essa pedra é Jesus. Essa pedra é Jesus, a pedra que desceu do céu, cujos construtores rejeitaram. Essa pedra se tornou a pedra da esquina, a pedra de destaque. E o reino de Deus é este reino cujo monarca é Jesus o Cristo. Então, eu queria compartilhar isso com vocês.
A revelação de Jesus quebra toda idolatria. A revelação de Jesus quebra toda cegueira espiritual e faz com que nós venhamos a conhecer Deus, porque Jesus representa Deus. Por quê? Porque quem vê o Pai vê o Filho, logo quem vê o Filho vê o Pai. Nós conheceremos a Deus vendo Jesus, conhecendo Jesus. No versículo 11, Daniel capítulo 2, versículo 11 diz: é impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. O que nós vemos nesse versículo é a resposta dos astrólogos ao pedido do rei da Babilônia. A resposta dos sábios da Babilônia ao pedido do rei. O rei estava pedindo para interpretar um sonho que eles nem sabiam. Então, para eles, é exatamente isso que eles falaram. É impossível cumprir a exigência do rei. Somente os deuses poderiam fazer, mas infelizmente eles não habitam entre os homens. Não habitam na carne. O problema central é que a habitação de Deus não se faz presente aqui na terra. Esse é o problema que os astrólogos identificam aqui. É impossível porque os deuses não habitam entre os mortais. Por isso que é impossível. Então, se é impossível, como que aconteceu, né? Se é impossível, como se tornou possível como que a interpretação do sonho veio para Daniel? Se é impossível, se Deus de fato não habita entre os homens, então nós vemos um problema. Deus não habita entre os homens. E Deus resolve esse problema, que é a habitação dele entre os homens, entre a terra, revelando esse sonho. A causa era, eles precisavam interpretar esse sonho, mas eles não podiam porque havia um problema que os limitava, a habitação de Deus. Mas esse problema foi rompido a partir do momento que Deus revelou esse sonho para Daniel. Compreendem isso? Então nós podemos entender que Deus faz a sua habitação entre os homens, Deus traz a sua presença, Deus traz o seu amor por meio da revelação desse sonho. E qual é a revelação desse sonho? A grande pedra, que foi rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a pedra angular. A grande pedra que não foi erguida por mãos humanas, mas simplesmente pelo agir invisível de Deus. E essa pedra é Jesus o Cristo, que morreu na cruz por nós. Este fez o reino de Deus se tornar eterno. Nós vemos mais aqui pra frente, no versículo 43, no versículo 44. Enquanto os reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Então, quem eterniza o reino de Deus já é eterno, mas quem concretiza ele aqui na terra, quem representa o reino de Deus aqui na terra, é a revelação de Jesus. Se nós queremos a presença de Deus, meus amigos, se nós queremos conhecê-lo, nós precisamos primeiro buscar o Filho. Para conhecer a Deus, para receber de Deus, nós precisamos mais do Filho, conhecer o Filho. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós precisamos receber da revelação de Deus. E a revelação de Deus não virá até que alguém clame, até que alguém ore, até que alguém busque por isso, até que alguém busque pela revelação de Jesus, até que alguém clame, ore por conhecer a Jesus. Porque a palavra de Deus é sobre isso. É para conhecer o Filho de Deus, porque através do Filho, somente por Ele, nós conheceremos a Deus e seremos como Ele, seremos humildes. Então não esqueça, a idolatria nos afasta de Deus e faz com que nós não conhecemos a Ele. Mas, porém, todavia, no entanto, se você buscar a revelação de Jesus agora, nesse momento, toda idolatria será quebrada e Jesus será estabelecido entre você para sempre. Jesus estabelecerá em você a presença de Deus. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Obrigado pela revelação do teu nome e que o Senhor venha se revelar a cada dia mais para que nossa idolatria seja quebrada, para que possamos te conhecer e então sermos iguais a ti, Senhor. Que possamos te ver cada dia mais e que possamos clamar por isso, no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e comente o que você achou. Se Deus realmente falou com você por essa palavra, se inscreva no meu canal. Tenho certeza de que o Senhor falará com você por meio de outras coisas. E em nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe sua vida grandemente e que Ele possa se revelar a nós todos os dias e possamos conhecê-lo cada dia mais para sermos parecidos com Ele, voltar à semelhança.
Amém? Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Tamo junto.